Fala galera, tudo bem? Eu sou Victoria, sou diretora de educação da Limp e hoje eu tô aqui para apresentar um quadro super bacana do canal da Limp, que é o Vamos Perfusionar. E hoje teremos uma aula sobre fisiologia renal com a nossa ligante Jéssica Wojcikowski. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica. E Obrigada, Vitória. Tudo bem com vocês? Boa noite, pode, pessoal. boa noite, pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação. Tranquilo, então. Como a Vitória falou, eu sou Jéssica, sou estudante de biomedicina, eu estou no segundo ano e eu vou falar um pouquinho da fisiologia renal hoje. Vou falar um pouquinho sobre a fisiologia renal. Aqui a gente pode ver o sistema renal, que ele é constituído pelos rins, pelo ureter, pela bexiga e pela uretra. Os rins são responsáveis pela produção da urina. O ureter, ele conduz essa urina até a bexiga, ela faz o armazenamento e a uretra faz a condução e a eliminação da urina. Os rins, eles situam-se na camada posterior do abdômen, fora da cavidade peritoneal. E nessa imagem, a gente pode ver o rim cortado ao meio e podemos observar a cápsula do rim, que é a parte mais externa, que ele reveste os rins, o córtex renal, que é uma camada de isolamento, e a medula renal. Para entender melhor, eu gosto de fazer uma analogia e imaginar que o rim é como se fosse uma laranja, que a casca mais externa seria a cápsula renal, a parte branquinha entre a casca e a polpa seria o córtex, e a polpa, que é a parte mais interna, seria a medula. E essa medula, ela é composta pelas pirâmides renais. A base de cada pirâmide, ela se origina no limite da parte cortical e ela termina na papila, a qual se projeta no espaço da pelve renal. Eu quero achar meu mouse aqui. Aí. Aqui está a papila, a base da pirâmide e a pelve renal. Os cálices maiores e os cálices menores, eles coletam a urina do túbulo da papila e levam até a pelve. E esses cálices, a pelve e o ureter, eles contêm elementos contráteis que eles impulsionam a urina em direção à bexiga. O néfron é uma das partes mais importantes do rim, ele é a unidade funcional do rim, e cada rim possui cerca de 800 mil a 1 milhão de néfrons, sendo que 80% deles são corticais, ou seja, eles estão no córtex renal, e 20% justamedulares. Então, eles se iniciam no córtex e terminam lá na medula, eles são mais profundos. E os rins, eles não são capazes de regenerar novos néfrons. Então, com envelhecimento, doença ou lesões renais, o número de néfrons vai se reduzindo gradualmente. E o sangue, ele chega pelo néfron pela arteríola aferente. Uma vez eu estava assistindo uma aula do Hélio e eu lembro que ele falou que o A no alfabeto vem sempre antes do E. E eu nunca mais esqueci que, então, o sangue entra pela aferente e vai sair pela eferente. Então, o sangue entra pela arteríola aferente e se ramifica, essa arteríola aferente se ramifica em capilares glomerulares, formando o glomérulo renal. E esses capilares se unem novamente, formando a arteríola eferente, o qual o sangue da arteríola eferente, ele é diferente da que entra pela arteríola aferente, pois ele já foi filtrado. E o produto da filtração glomerular, ela encaminha-se da cápsula de Bowman para os túbulos do néfron, local onde ocorre a reabsorção e a secreção de diversas substâncias. Então, o néfron possui um grupo de capilares glomerulares, que são chamados de glomérulos, que é esse aqui, que filtram muita quantidade de líquido do sangue, e também o grande túbulo, no qual o filtrado é convertido em urina. O glomérulo, ele é envolvido pela cápsula de Bowman, e o líquido filtrado flui do interior da cápsula de Bowman para o túbulo proximal. Após a absorção de eletrólitos, ele parte do túbulo proximal para a alça de Henle. Essa é dividida em parte descendente e parte ascendente. Na parte ascendente da alça de Henle, possui células epiteliais especializadas denominadas mácula densa. Ela tem um papel muito importante no controle da função do néfron. E após isso, o líquido segue o seu trajeto, passando pelo túbulo distal, túbulo conector,
túbulo coletor cortical e ele vai lá para o ducto coletor, terminando na pelve renal. O glomérulo renal, o primeiro passo para a formação da urina é a filtração, e o glomérulo é o responsável por isso. E ela acontece através dos capilares glomerulares, que possuem alta taxa de filtração. Cerca de 180 litros de plasma são filtrados por dia, porém, maior parte desse filtrado não é reabsorvida, restando apenas cerca de 1 litro, 1,5 litro de líquido para excreção, embora esse volume possa variar dependendo da ingestão de líquidos de cada pessoa. Para que a filtração ocorra de maneira efetiva, é necessário que a membrana filtre e impeça a passagem de elementos que não devem ser excretados. Exemplos desses elementos são as hemácias, os leucócitos e as proteínas. Existe uma barreira de filtração no glomérulo para garantir essa efetiva filtração. E essa barreira é constituída por 3 camadas, como dá para ver aqui nesse zoom. Que é o endotélio capilar, a membrana basal glomerular, o epitélio da parede interna da cápsula de Bowman, e apesar do endotélio capilar ele ser perfurado com vários orifícios relativamente grandes, as chamadas fenestrações, as proteínas das células endoteliais possuem cargas negativas, o que impedem a passagem da proteína plasmática por repulsão. Afinal, elas também têm cargas negativas. Por esse motivo, então, a membrana capilar normalmente não consegue filtrar proteínas plasmáticas. Então, dá para a gente compreender que a barreira de filtração glomerular ela tem uma seletividade de filtração pelo tamanho e pela carga elétrica dos componentes. Dessa maneira, é mais fácil a filtração de substâncias com baixo peso molecular e carga elétrica neutra ou positiva. Um exemplo da proteína que não é filtrada é a albumina, que apesar de ela ser pequena comparada aos poros da membrana glomerular, ela mede cerca de 6 nanômetros, os poros da membrana têm cerca de 8 nanômetros, ela é repelida por conta das suas cargas negativas. E a albumina auxilia na regulação da pressão coloidosmótica. Dessa maneira, a impermeabilidade glomerular, a albumina, é muito importante, já que a albumina desempenha um papel fundamental no organismo, ajudando a manter o volume plasmático. Na circulação extracorpórea, a albumina geralmente é utilizada para compor o perfusato. Aqui dá para ver uma tabela onde diz o peso molecular da albumina e a filtrabilidade. E também aqui afirma novamente que as moléculas grandes com carga negativa são filtradas com mais dificuldade que moléculas de carga positiva de igual dimensão molecular. A taxa de filtração glomerular ela é medida pela depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre reabsorção. Como eu já comentei anteriormente, o endotélio das membranas dos glomérulos apresentam características exclusivas que permitem ou não a passagem de certas substâncias para a formação do filtrado. E o primeiro filtrado glomerular é chamado também de ultrafiltrado. Ele é semelhante ao sangue, com a exceção de proteínas e da glicose. E a filtração glomerular ela é orientada pelas forças de pressões. Da pressão hidrostática da cápsula de Bowman, da pressão hidrostática do sangue e da pressão coloidosmótica do sangue, que é a pressão exercida pelas proteínas. Um exemplo é a albumina. Essa pressão ela evita que o líquido extravase dos vasos. E essas forças resultam na pressão efetiva de filtração. Enquanto a pressão hidrostática do sangue favorece a saída do plasma dos capilares para a cápsula de Bowman, a pressão oncótica e a pressão hidrostática da cápsula de Bowman são contrárias a isso. Vale lembrar também que a pressão oncótica e a pressão coloidosmótica elas são a mesma coisa. Então, a pressão é muito importante para a filtração e a regulação do fluxo renal. Em uma pressão arterial estável, a gente tem de 80 a 180 milímetros de mercúrio, a gente tem uma filtração estável do glomérulo. Com a pressão arterial abaixo de 80, há uma redução na filtração glomerular. E na pressão de 40 milímetros de mercúrio, mais ou menos, ocorre uma filtração mínima. E se a pressão arterial média
for abaixo de 40 milímetros de mercúrio, o rim não vai funcionar, ou seja, ele não vai filtrar. Na SEC, é normal que o paciente esteja com uma pressão menor, mas ele precisa urinar, nem que seja um pouquinho, mas ele precisa fazer xixi. Então, tem que sempre manter a pressão arterial média um pouco acima dos 40 milímetros de mercúrio para o paciente conseguir urinar. A função dos rins. Muitas pessoas, quando a gente fala em função dos rins, a primeira coisa que vem na cabeça é filtrar o sangue e eliminar substâncias indesejadas. Realmente o rim faz isso, mas uma das principais funções dele é a função reguladora. Ele ajuda a homeostasia do nosso corpo. E como eu acabei de mencionar, a função dos rins, que é a mais conhecida, é a excreção de produtos indesejáveis no metabolismo. Em outras palavras, eles limpam as substâncias indesejadas do sangue e excretam na urina. Exemplos dessas substâncias são a ureia, a creatinina, produtos da degradação da hemoglobina e o ácido úrico, entre outras. Os rins também, eles são responsáveis por devolver substâncias necessárias para a corrente sanguínea. Uma função super importante dos rins também é a regulação da água e dos eletrólitos. Para manter a homeostasia, a excreção dos eletrólitos ela deve ser combinada com os seus respectivos ganhos. Claro que pode ocorrer desequilíbrios temporários, mas a manutenção da vida depende da restauração desse equilíbrio. Dessa maneira, os rins ajustam a atividade de excreção para coincidir com a ingestão das substâncias. Um exemplo é se houver um aumento da ingestão do sódio. Haverá também um aumento da excreção do mesmo, até que esse equilíbrio seja restabelecido. A regulação da osmolaridade dos líquidos corporais e a regulação da pressão arterial. Para as células do nosso corpo funcionem normalmente, elas devem ser banhadas no líquido extracelular, eu acho que todo mundo sabe. E tem que ser uma concentração constante de eletrólitos e de solutos. Não deve ser nem a mais e nem a menos. Isso para evitar que as células murchem ou inchem. E a concentração total desses solutos no líquido extracelular é chamado de osmolaridade. O nosso corpo possui feedback muito eficaz na regulação da concentração desses solutos. Um exemplo do feedback é da concentração do sódio plasmático e da osmolaridade. Quando o hormônio antidiurético ADH, também chamado de vasopressina, ele tem um papel fundamental nesse processo. Assim, os rins conseguem regular o balanço da água e do sódio, sendo importante para manter a pressão sanguínea ideal, que é essencial para a adequada perfusão dos nossos vasos. Por exemplo, o rim age na pressão arterial quando altera o volume sanguíneo. Vamos dizer que a pressão caia até valores inferiores à normalidade. Quando isso acontece, o fluxo sanguíneo pelos rins diminui, fazendo com que o rim secrete uma substância chamada renina para o sangue. Essa regulação ocorre por meio do mecanismo hormonal, chamado de renina-angiotensina-aldosterona. Então, quando ocorre a queda do volume circulatório efetivo, o sistema nervoso emite dois tipos de sinais que atuam nos rins. Em um aumento da atividade de inervação simpática, reduz o fluxo sanguíneo renal, causando a queda da excreção do sódio. E já no outro caminho, a neurohipófise aumenta a secreção do ADH, o que eleva a retenção renal da água, elevando a pressão arterial. Portanto, com a diminuição da pressão arterial e da redução do volume sanguíneo, a secreção do ADH aumenta. Então, quando vai cair a pressão arterial e a redução do volume sanguíneo diminui, o rim vai secretar mais ADH, a neurohipófise vai aumentar a secreção do ADH. Esse hormônio, ele age aumentando a permeabilidade dos túbulos à água. Por exemplo, quando a osmolaridade se eleva para valores acima do normal, isto é, quando os solutos nos líquidos corporais ficam muito concentrados, a glândula da hipófise secreta mais ADH, que faz aumentar a permeabilidade dos ductos e túbulos da água, aumentando a reabsorção da água e diminuindo o volume urinário, levando assim mais água para líquidos corporais para diminuir a concentração dos solutos e formando uma urina mais concentrada. Por outro lado, quando ocorre um excesso de água no corpo, por exemplo, por consequência da diminuição da osmolaridade no líquido extracelular, a secreção do ADH pela hipófise diminui,
reduzindo a permeabilidade dos ductos à água e levando à excreção de uma urina mais diluída, como a gente pode ver aqui na imagem. A formação de uma urina diluída, quando os níveis do hormônio ADH são muito baixos. Aqui ela está mais concentrada, mas vocês podem ver que ela vai diluindo por conta do ADH estar muito baixo. Pode-se observar que o líquido tubular do ramo ascendente da alça de Henle está muito diluído. Nos túbulos distais, nos túbulos coletores, o líquido está ainda mais diluído. Isso por causa dos níveis de ADH estão muito baixos. Outra função muito importante do rim, se não é uma das mais importantes, é o equilíbrio ácido-básico. Para haver homeostasia no nosso corpo, é necessário que ocorra um equilíbrio entre a ingestão ou produção do OH+, que é o ácido, e a remoção efetiva do mesmo. E os rins têm um papel super importante na remoção do OH+ do corpo. O pH normal do sangue arterial é 7,4. Do sangue venoso é 7,35, líquido intersticial 7,36, e valores abaixo ou acima definem-se a acidose ou alcalose. A manutenção do pH ideal ele é garantido pelos sistemas tampões. Os tampões eles são sistemas que tendem a resistir a variações do pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas. E eles são capazes de se ligar de forma reversível ao OH+. Assim, o OH+ livre se liga com o tampão formando um ácido fraco, que pode permanecer como molécula associada ou se dissociar de volta para tampão e H+, caso necessário. Um exemplo de tampão é o bicarbonato. Assim, então, quando ocorre a acidose, por exemplo, e a concentração do H+ aumenta, vai haver a ligação do H+ com o tampão. Por outro lado, caso ocorra a concentração do H+ diminua, quando ocorre a alcalose, por exemplo, o H+ é dissociado do tampão. No nosso organismo, existem vários sistemas tampões, e existem os mecanismos primários de defesa, que são o tampão bicarbonato e o fosfato. Caso esses mecanismos iniciais não sejam efetivos, vem uma segunda linha de defesa contra as alterações do pH. É o caso do mecanismo respiratório, que conta com a excreção do CO2, e o mecanismo renal, excretando o H+. O mecanismo renal ele é de uma forma mais lenta. Os rins eles eliminam as substâncias que os pulmões não têm a capacidade de eliminar. A compensação renal ela é mais completa, porque ela retorna o poder do tamponamento do sangue a níveis normais, refazendo o seu principal sistema tampão. Os rins também podem excretar tanto urina básica quanto ácida, reajustando a concentração do H+ no líquido extracelular para níveis normais durante a acidose ou alcalose. Diariamente são excretados vários íons hidrogênios e reabsorvidos vários íons bicarbonatos. O H2CO3, que é o ácido carbônico, ele é formado no corpo pela reação do CO2 com a água e envolve uma enzima chamada anidrase carbônica. Essa enzima faz com que a reação aconteça mais rápida. E ela também está presente nas células epiteliais dos túbulos renais, onde o CO2 reage com a água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico ele se ioniza fracamente, formando pequenas quantidades de H+ e de bicarbonato. O bicarbonato filtrado pelo glomérulo não pode ser reabsorvido diretamente. Então, ele é reabsorvido quando ele se une ao H+ para formar o ácido carbônico. Esse acaba se convertendo em CO2 e água. O CO2 difunde-se pela célula tubular, onde ele se recombina com a água, gerando novamente o ácido carbônico dentro das células. Esse ácido carbônico se dissocia formando bicarbonato e H+. O bicarbonato ele é captado pelo sangue através dos capilares peritubulares. A homeostasia ácido-base ela é resultado de esforços coordenados de ambos os órgãos, pulmões e rins. Alguns distúrbios ácido-básicos ocorrem quando ambos Meu Deus do céu, perdi. Ocorre quando ambos os mecanismos estão comprometidos, alterando assim a concentração do bicarbonato e do CO2 no líquido extracelular. Tá aí a importância da gente entender distúrbios para compreender melhor
A gasometria na SEC, por exemplo, quando o distúrbio ácido básico metabólico, ele resulta na alteração primária da concentração do bicarbonato no líquido extracelular. Já os respiratórios modificam primeiramente os valores do PCO2 na gasometria. Então, essa foi a minha aula de fisiologia renal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais. E obrigada. Muito obrigado, Jéssica, por ter aceitado participar. Foi muito legal. Eu quero falar agora com quem está assistindo a gente para se inscrever aqui no canal, para seguir a gente lá no Instagram, @limp.perfusão, e para ficar ligado aí com tudo que acontece, você que ama perfusão, para ficar ligadinho com tudo que acontece na liga, beleza? Muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima.